Boa noite, canal Pedro Velho Poesia, com o professor Carlos. E eu estou aqui para fazer um comentário sobre um assunto que eu vi muito debate essa semana no YouTube, né, de alguns pastores, de alguns evangélicos e de outras denominações, discutindo sobre o texto de Lucas 23, versículo 40 a 43, onde diz, né? Porém o outro malfeitor repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez nenhum mal. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no reino, ou no seu reino. Jesus respondeu, em verdade digo que hoje você estará comigo no paraíso. Algumas religiões, elas dizem que outras fizeram adaptações no texto para que o texto fosse modificado para corresponder à sua fé, da mortalidade da alma. E os outros dizem que faltou uma vírgula, foi colocado no lugar errado, então ali era para ter 2 pontos, algumas religiões também já colocam esses 2 pontos nesse texto, e eu não me preocupo em olhar essa questão gramatical, eu procuro olhar o contexto da realidade bíblica. Se ele morreu, né, e Jesus subiu com ele para o paraíso, então a minha pergunta é, esse Deus é muito fraco, porque subiu para o paraíso e depois Jesus volta para pegar uma matéria que já está em decomposição. Já o ladrão fica lá na glória e Jesus volta na manhã da ressurreição do domingo para retomar o seu corpo, né? Porque se ele é Deus e antes do corpo, da própria encarnação, quando ele se fez menino, né? E nasceu entre nós, se ele voltasse para ser o mesmo Deus que ele era antes, o Deus Espírito, então não precisaria vir buscar mais esse corpo. Mas se ele subiu e levou o ladrão e ele voltou para buscar o corpo dele e o ladrão não veio, então algumas teorias, como diz que não, a alma, o espírito está lá, mas está lá descansando, igual Apocalipse 6 fala da alma debaixo do altar. Repousa aí um pouquinho, fica aí descansando. Descansando até quando? Até a volta de Jesus para vir buscar o corpo? Para que mais vir buscar o corpo se já está lá? Então Deus diria, olha, vou dar um corpo novo a você, então se eu vou dar um corpo de glória, não precisa mais voltar para a terra para me buscar. Vocês fiquem aí, eu vou buscar os que estão lá e resolveria o problema. Mas, primeiro ponto, onde é que fica o paraíso? O que tem o paraíso? Então, quando eu pego alguns textos da Bíblia, como por exemplo Apocalipse 2, versículo 7, né? Apocalipse 2, versículo 7, aqui diz assim, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, o paraíso, se imagina que se o ladrão, o bom ladrão e Jesus subiram, então subiram para o paraíso de Deus. Então, lá tem a árvore da vida. E para que servia no Éden a árvore da vida e para que serve a árvore da vida? Lá em Apocalipse 2 vai dizer que a árvore da vida vai servir para a cura das nações, né? E aqui em Apocalipse 2 diz que os salvos se alimentarão dela. Então, se as pessoas subiram para o paraíso, a alma e o espírito, estão se alimentando de quê lá no paraíso? Lá em Apocalipse 22, versículo 1 a 2, 22, versículo 1 a 2, diz assim, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida. Então existe um rio, existe uma árvore da vida que produz frutos, né? 12 frutos diferentes por mês, e as folhas da árvore serão para a cura dos povos, como eu falei anteriormente. Então, se ela produz frutos, são frutos espirituais como o fruto do Espírito, né? Produz frutos que possam alimentar o povo para mantê-los vivos, né? Porque a árvore da vida, quando foi criado, Adão era imortal por estar debaixo da imortalidade condicional, por não ter caído em pecado e por estar no paraíso, né, aqui na terra, que era o Éden. Mas por pecar, ele perdeu o paraíso que estava aqui na terra, perdeu o acesso à árvore da vida e, consequentemente, com o tempo também morreu, né? Mas Apocalipse também, no 22, versículo 14, ele diz assim,
Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. Entre na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Então, se os salvos vão entrar pelos portões, espírito não precisaria entrar pelos portões. Ah, você pode dizer simbólico, não, mas aqui está falando da cidade santa. Então, espírito não precisaria entrar pelos portões, entraria por qualquer lugar, né? E ele diz que fora vão ficar, mas vão ficar quando? Então, se vão entrar pelos portões os salvos, né? Então ninguém entrou ainda. E se vai ficar de fora os ímpios, né? Vai ficar quando? Na volta de Jesus. Né? Então vai ser colocado os salvos para subir aos céus, para a glorificação e a vida com Cristo, né? E os ímpios vão ficar de fora. E aí tem uma outra etapa que a gente já estudou em um vídeo anterior sobre a questão do milênio e o final com a destruição eterna. E quando eu pego, por exemplo, Apocalipse 21, versículo 2 a 5, 21, versículo 2 a 5, e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada como seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Isso só vai acontecer no final. Então, se um espírito, a alma, subiu para o céu, ele foi glorificado. Ele já está glorificado, né? Então, ele não vai precisar de uma glorificação. Então, pelas as descrições da Bíblia, as pessoas só vão ser glorificadas na volta de Jesus com a ressurreição. Então, toda a esperança que tem as pessoas que estão aqui, né, na Bíblia, como Jó, como Isaías, como as próprias pessoas que estavam aqui nessa cena do capítulo 22, a esperança era a ressurreição. Então não se falava aqui nessa separação de entidades, de partes do corpo. E até mesmo porque se separar alma e espírito e corpo como seres pensantes, então nós vamos ter um grande problema, né? Porque se eu separo a alma é de Davi. Se eu separo o espírito é de Davi. Se eu separo o corpo é de Davi. Mas ele só é Davi se estiver junto o todo, né? A Bíblia fala em Atos 1 que Davi não subiu aos céus. A Bíblia fala também em Mateus que Jesus, se encontrando com as mulheres, ele diz assim, não me detenhas porque eu ainda não subi ao Pai. Então eu colocaria Jesus como mentiroso, porque se ele disse que não subiu ao Pai, aí você vai dizer, não, fisicamente ele não subiu porque precisava da ressurreição. Mas se ele foi até o paraíso, ele esteve com o Pai. Se ele subiu com o ladrão também esteve com o Pai. E aí é meio conflitante esse texto em dizer que Jesus não me detém porque eu ainda não subi ao Pai. Então, se o Espírito subiu, subiu o Espírito de Jesus. Se subiu a alma de Jesus. Só não subiu o corpo, mas ele esteve na presença do Pai. Então ele já subiu, já esteve lá e voltou. Então estaria mentindo para a própria Maria, né? 1 Coríntios 15, 23 a 24, em 1 Coríntios 15, 23 a 24, a gente encontra 15, versículo 23 a 24, ele diz assim: cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, da sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado. Então, lembra de mim quando estiver no teu reino. Então o reino dele vai ser na volta dele, né? Quando ele assumir o comando total e a destruição dos ímpios, então automaticamente ele assume o comando do reino que é eterno. Então o ladrão diz, olha, lembra quando você vier do seu reino. Ele disse, então te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que eu entendo é que ele estava dando a certeza de salvação para aquele homem, e não dizendo que ele subiu imediatamente com ele, porque não teria sentido essa transformação, né? O corpo imortal se revestindo da imortalidade,
certo? Que é o corpo se revestindo da imortalidade. Mas quando a gente pega outros textos que só Deus tem imortalidade, e a mortalidade ao homem foi condicionada a alguma coisa, então não tem sentido o texto de ter subido imediatamente. Não é questão de vírgula, é questão de pontuação, não é questão gramatical. É questão de entender que toda a esperança da Bíblia concentra-se na ressurreição. Então, na verdade, os evangélicos, os católicos, os espíritas, todos são espíritos de alguma forma. Porque se os católicos creem que existe espírito no purgatório, no limbo, no inferno, no céu, né? Até as alminhas das criancinhas sobem para o céu. Os espíritas também acreditam na desencarnação e na encarnação. Então, se eles desencarnam agora e vão encarnar na ressurreição, a diferença para os espíritas é só que eles encarnam e reencarnam todo o tempo. Os protestantes também não são diferentes. Desencarna agora, mas vai reencarnar no dia que for da ressurreição. Então, é um espiritismo, né? Então, continua aquela máxima de Satanás: não morrerão. Vocês serão, na verdade, como Deus. Ou seja, vocês serão imortal, vocês terão conhecimento do bem e do mal e serão imortal. Então, temos que prestar muita atenção a essas brigas, né, religiosas que existem por contextualização, e muitos grandes homens, né, conhecedores da verdade, da palavra, que dominam, são eruditos, mas que, de uma certa forma, Satanás está fazendo com que a mente dele parece que não alcance, né, ou não tenha sensibilidade para deixar o Espírito Santo fazer a própria interpretação pela própria Bíblia. Então isso é meio chocante, né, de ver esses conflitos hoje, né? Lá em Jó 19, versículo 25 a 27, diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre essa terra, e eu em meus olhos o verei, e não outros. Então, nenhuma forma Jó acreditava que uma parte dele ia ver Deus primeiro, né? Mas a ressurreição ia condicioná-lo a com seus olhos e não outro, nem o olho da fé, nem o olho do espírito, nem o olho da alma. E até mesmo se é um ser espiritual, como Deus, como Satanás, eles têm corpo, né? Eles têm corpo, têm uma forma de se alimentar, eu não sei qual delas, né? Como eles vivem, sobrevivem. Mas nós não fomos criados da mesma textura, da mesma forma. Nós somos criados até menor do que os anjos, né? Hebreus fala sobre isso. E não fomos criados com nada mortal e imortal. Quando Deus soprou na narina do homem o espírito, ou fôlego de vida, a energia vital, ele soprou mais do que simplesmente o hálito, a respiração. Ele soprou aquilo que levou ao homem acordar e ser colocado dentro da sua alma, do todo, do seu cérebro, da sua inteligência, a racionalidade, o amor, o prazer, a alegria, a felicidade, a compreensão, tudo que é do mundo espiritual, tudo que é espiritual e que vem de Deus. Então nós somos espirituais, né? Coríntios fala sobre isso, porque nós herdamos ainda as coisas que são de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Dele nós adquirimos as virtudes e as qualidades espirituais. Com a morte, isso deixa de existir. Na ressurreição, nós readquirimos, porque a mente volta à sua lucidez, e também somos salvos porque o fruto do Espírito, que são essas qualidades espirituais, elas nos moldam a cada dia, nos transformam para que nos capacite para a ressurreição futura. Senão, um espírito podia ser bom e a carne ser fraca, mas, segundo Coríntios 5, versículo 10, diz que nós seremos julgados pelas coisas que nós fizemos na carne, e não nas coisas que nós fizemos no espírito, ou fizemos na alma fantasminha. Então é hora de a gente parar para pensar um pouquinho, dar uma chance a Deus para que a própria palavra se auto-interprete. Então pense comigo. Se o paraíso é o lugar onde está o trono de Deus, é onde está a árvore da vida, onde está o rio da vida, é o jardim que vai voltar para nós quando essa terra for restaurada, com a cidade santa. Então é na cidade santa. Então a cidade santa virá adornada como um presente para os salvos.
né? Os salvos entrarão nela na ressurreição, mas não antes disso. Outra coisa, o ladrão da cruz, se ele foi levado para o céu, né, para o paraíso, poxa, Jesus podia ter dito: filho, você espera um pouquinho, porque domingo de manhã eu estarei ressuscitando e eu levo você para junto de mim na glória. Porque quando Jesus estava sendo crucificado, nesse momento aqui dos ladrões na cruz, houve um grande terremoto, os túmulos se abriram e muitos corpos santos ressuscitaram, mas o ladrão ficou na cruz. E os que subiram com Cristo como primícia, né, foram vistos por muitos, não subiram espiritualmente, subiram com corpos. Para onde foram, eu não sei. Mas Paulo diz: eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, eu não sei, né? Então, Paulo foi arrebatado em visão. Não foi o espírito, alguma coisa que saiu dele, deixou o corpo lá morto e depois retornou para ele. Mas ele não entendia se estava lá presente porque estava vendo as coisas tão reais ou se realmente foi uma visão. Então, é hora de deixar a própria palavra falar, deixar o próprio Espírito interpretar. Seria tão simples. Porque para mim, que sou um humilde servo, eu não tenho esse conhecimento todo, sou apenas um professor de educação física, né? Tenho meus méritos por coisas que eu fiz para chegar onde eu cheguei e conquistar algumas coisas, mas não tenho pretensões de ser aqui esses autodidatas ou intelectuais da palavra. Eu só gosto de soprar aquilo que o Espírito me permite. Então, na minha mente finita, eu não coloco nada mais do que a palavra. Só permito apenas que a palavra dê o ponto final. Então, eu pego todos os textos do mesmo assunto. Mas eu não encontro nenhum texto dizendo que existe um lugar chamado paraíso, onde estão os mortos lá. Ah, mas a parábola do rico e Lázaro. Ah, você vai citar o seio de Abraão, lá não fala de paraíso. Ah, mas o ladrão da cruz subiu ao paraíso. Não, você que está dizendo que ele subiu ao paraíso. A Bíblia não diz que ele subiu ao paraíso. A frase é: te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Eu estou afirmando hoje que você vai para o paraíso. Você estará no paraíso. E mesmo que dissesse: nós vamos agora para o paraíso. Aí ficaria mais claro, né? Mas o texto não tem essa informação. Jesus respondeu: em verdade digo que hoje você estará comigo no paraíso. Te digo que hoje é bem confuso, né? A frase é bem confusa. Mas Jesus, se subiu ao paraíso, é aquilo que eu volto a dizer para você. Ele esteve com Deus, ele viu Deus, e ele volta e a mulher diz: olha, e vai tocar ele: não me toca porque eu ainda não subi ao Pai. Davi não subiu. Então os que subiram na ressurreição de Cristo. Mas para onde? Se para o paraíso ou para algum lugar? Não sei. Enoque e Elias subiram. Para onde? Também não sei. A Bíblia não relata para onde eles subiram. Subiram para o céu, mas que céu? Existem 3 céus, né? Pode ser para qualquer um outro lugar. Mas eles subiram em corpos. Com corpos, né? Jesus foi visto subindo pelas pessoas, né? Mas nenhum apóstolo, nenhum comentarista fez nuance a essa subida dele em parte. Então para um pouquinho para tu estudar mais a palavra, dá permissão ao Espírito Santo falar, que certamente você vai chegar à conclusão de que não existe imortalidade. Ninguém é imortal, nada imortal. O que existe é a esperança da ressurreição, e firme-se nisso. E pare de ser espírita, igual os católicos, igual os protestantes, que pensam só da diferença de lugares, só a diferença do formato. Mas todos acreditam da mesma forma na imortalidade da alma que foi plantada por Satanás lá no Éden. Certamente vocês não morrerão, certamente vocês serão como Deus. Pare um pouco para não continuar fazendo com que as pessoas percam sua salvação porque estão acreditando numa coisa que, quando morrer, não vão ver claridade nem indo para algum lugar. Isso é fantasia dessas pessoas que estão quase mortas e vão acordando e veio o clarão e acham que passaram por um túmulo. Que Deus possa abençoar você, possa dar uma mentalidade madura
né, e juízo de conhecimento da palavra. Em nome de Jesus. Amém.